Pai do Senhor, meus irmãos, minha é uma honra estar mais uma vez junto com vocês. Apenas aqui eu quero passar para fazer uma justificação, que hoje era para estar conosco, né, do pastor Laerte Cavalcante, para estar ministrando na última aula, né, mas por motivo justo, né, a convenção, através do nosso pastor presidente, convocou todos os pastores para uma reunião. E devido a isso, né, como ele é secretário da convenção, ele não pôde hoje estar ministrando esta aula. E fizemos uma permuta, né? Hoje eu vou estar ministrando para vocês esta última aula e na quarta aula, que vai ser no mês de setembro, onde nós iremos estudar métodos de estudo da Bíblia, que vai ser o 15º módulo, né, vamos estar aqui ministrando, não vai ser eu. Lá no local lá está a minha imagem, mas vai ser o pastor Laeste que vai estar ministrando a última aula de métodos de estudo da Bíblia. Ok, meus irmãos? Estou apenas passando para justificar a ausência do nosso pastor Laeste. Muito bem, hoje nós vamos tratar acerca da psicologia educacional. Como é interessante, né? Outrora, nós não tínhamos esta experiência, né? Nós não tínhamos essa oportunidade de conhecer as pessoas dentro dos seus comportamentos, né? Dentro do seu temperamento. E hoje, louvado seja Deus que, através da ciência da educação, hoje, né, as lideranças ela passa a conhecer um pouco acerca da psicologia da, do comportamento de nossos alunos. E hoje nós vamos aprender sobre isso aí, que é essencial para um coordenador da escola bíblica, para um professor da escola bíblica, conhecer, né, um pouco do seu aluno. Né? É, a psicologia e a escola dominical, ou a escola bíblica. O que é a psicologia? É a ciência que estuda a natureza ou a personalidade humana, né? E essa ciência, ela faz parte deste grupo social. Ela analisa os comportamentos externos do ser humano e suas ações motoras, seu processo de atividade mental, bem como a importância na formação da personalidade. Interessante, né? Muitas vezes os pais, né, têm um tipo de comportamento e, de repente, o seu filho ou a sua filha tem um totalmente diferente do seu. Por que isso acontece? Quais são os meios que influenciam a gerar nos nossos filhos, né, a questão do comportamento, das atitudes. Né? Tudo isso nós vamos aprender hoje através da psicologia. Visto? Muito bem. Então, dentro deste campo da psicologia educacional, ocupa-se, né, num estudo psíquico, né, desta ciência, do educando, os meios educacionais, as matérias do ensino, as características, os comportamentos, né, do aluno. Vamos analisar também os processos educativos, tudo isso visando, né, para um bom resultado da educação. Né? Muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes passar um tipo de método, né, para um aluno, porque muitas vezes, como eu disse outrora, nós não tínhamos este conhecimento, nós não tínhamos esse domínio desse conhecimento. Então, a gente ensinava do jeito que os nossos pais, os nossos pastores, nossos professores de outrora, né? Ele pegava a revista e começava a ensinar do jeito deles. Mais interessante, né? Mas a gente já aprendia, né? Mas hoje, né, devido às técnicas, né, devido ao campo educacional, que abrange também a psicologia, a gente vai estudando, né, e vai analisando, observando
as mudanças, né, as mudanças culturais, né, que hoje está tão ferrenho e tem atacado muito a Igreja do Senhor, não é isso? É, e o personagem principal da escola bíblica, nós sabemos, né? Eu posso dizer assim, né? Que tem um professor, tem um aluno, tem um coordenador da escola bíblica, tem o secretário da escola bíblica. Então, existe uma estrutura, né, bem formada, bem alicerçada, para poder, assim, né, a escola bíblica alcançar sucesso. Né? Nós sabemos que só o coordenador ele não tem condições sozinho de fazer toda uma estrutura, toda uma gama de organização. Ele precisa de apoios para poder, assim, construir uma base forte, né? Para poder, assim, ter a oportunidade de gerar ideias, projetos para alcançar um objetivo maior para a escola bíblica. Sempre eu gosto de frisar, eu sou um tipo de pessoa que viveu as duas épocas, né, áureas das Assembleias de Deus. Eu sempre gosto de botar assim uma linha de tempo de o antes e o depois. Eu sempre gosto de dizer que de 1990 para trás, né? Era duas colunas fortes que havia dentro da igreja. Eram os cultos de doutrina e as escolas bíblicas. Eu que vivi na época, eu posso dizer para vocês que era um local, posso dizer, era um ambiente que a gente via que o povo tinha fome, tinha sede de buscar o conhecimento mesmo não tendo aquela técnica, mesmo não tendo aquele conhecimento, né, conhecimento secular, mas o povo da época de 1990 para trás tinha aquela fome, tinha aquela sede, né, de aprender a palavra de Deus. Né? E de 1900 para cá, a gente vê o comportamento, né, do grupo social que existe hoje na igreja, a gente vê a falta de desvalorização do estudo, do conhecimento. É tão palpável hoje aos nossos olhos que você vê os cursos de doutrina, poucas pessoas. Escola bíblica, pior, né? Enquanto na época de 1990 para trás, a gente vê que realmente havia uma procura, uma demanda de buscar esse conhecimento. O povo tinha fome, tinha sede de buscar esse conhecimento. E a gente viu o grande resultado que era visto dentro dessas duas áreas sociais, que era o culto de doutrina e que era a escola bíblica. Não é isso? Muito bem. Então, dentro desses atores, a gente chama assim, atores sociais, que no caso o aluno, que é um dos elementos mais importantes da escola, a escola existe por causa do aluno. A escola deve se adaptar ao aluno, né? E não o aluno à escola. O que é que vocês acham? Isso aqui eu tirei do nosso módulo. Eu botei por botar mesmo. Eu pergunto para vocês: vocês concordam com esta ideia? Que o aluno sendo o elemento principal da escola, então a escola ela existe por causa do aluno. Ou a escola deve se adaptar ao aluno, né? Lógico, dentro da questão dos meios de aprendizagem, realmente, né? A escola tem que se adaptar realmente ao aluno, porque para cada faixa etária, né, que é existente dentro dos atores sociais, berçário, né, juniores, adolescente, jovens, né, a classe dos senhores, a classe das senhoras. Então, existe uma forma de como gerar um aprendizado que alcance um sucesso. Por isso que a escola ela precisa se adaptar ao meio, né? A escola, né, ela pode, então, nesse ponto eu acredito, né?
e não o aluno na escola. O semeador, além da semente, ele deve conhecer o terreno aonde lançará, né, aquela semente. É muito importante, né, o professor da escola bíblica conhecer o seu aluno, conhecer o seu temperamento, a sua personalidade. É muito importante isso, né? O aluno, então, ele é a matéria-prima, né, da escola dominical. Então, não há dois alunos exatamente iguais, concordo plenamente, né? Se você for lá, existe atores sociais chamado aluno, mas quando você vai trabalhar dentro do campo psicológico, né, existem os bloqueios, existem os, né, os meios que você pode quebrar esses bloqueios para poder alcançar com sucesso, né, o ensinamento, o aprendizado, né? Então, então, até o nosso mestre, né, Jesus, por exemplo, ele também desenvolveu de uma forma natural. Lá em Lucas, capítulo 2, no versículo 52, a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, em sabedoria, em graça, diante dos homens, diante de Deus. Quando ele fala de estatura, ele está falando aqui do crescimento físico. Quando ele fala da sabedoria, fala do crescimento mental. Graça diante dos homens significa crescimento social. E graça diante de Deus significa crescimento espiritual. Observe que Jesus, mesmo sendo Deus, ele se fez homem e cresceu em estatura. Então, observe que dentro desses degraus de crescimento, Jesus também passou por seus estágios, né? E aí também, nós que somos ensinadores, nós que somos os mentores, que faz a mediação do aprendizado, é importante a gente compreender, né, esses meios que devemos conduzir de forma consciente, de forma preparada, de forma ordenada, para alcançar, né, de forma com sucesso o aprendizado. Observamos que o que é a personalidade do aluno, já que o aluno é o ator social importante da escola bíblica, então é muito importante o professor começar a analisar a questão da personalidade. O que é personalidade? É um conjunto de atributos e qualidades físicas, intelectuais e morais que caracterizam o indivíduo. É tudo que é a soma que eu, como criança, eu observo, eu ouço, eu vejo, então eu me conduzo de acordo com o ambiente do qual eu estou vivendo. Então, ali eu posso pegar atributos positivos ou eu posso pegar atributos negativos, né? Que eu até poderia aqui citar alguns exemplos, mas como é uma sala de aula, né? Não secular, e sim, né? Uma sala de aula cristã, né? É muito importante a gente poder abordar algumas situações. Eu, como professor e trabalho também dentro da área da psicologia, a gente observa muito o comportamento da criança quando a gente pede para elas fazer um desenho. Eu digo, a criança desenha, e a gente pode também diagnosticar acerca do comportamento dela, do porquê que ela desenhou daquele jeito, né? Teve desenho, uma vez eu dei uma aula lá pelo INTA, lá depois de Massapê, acho que foi senador Sá, se não me falha a memória. Eu estava ministrando uma aula, né? E eu coloquei os alunos, que seriam futuros professores, a ter um momento de debate. E uma das alunas, né, falou uma experiência que ela passou com uma aluna dela, que aquela aluna ela é muito descuidada,
Aquela aluna, ela se descuidava dos cabelos, ela se descuidava da roupa, ela se descuidava do calçado, e toda vez que a professora queria ouvir a opinião dos seus alunos, ela sempre não queria falar nada, ela ficava em silêncio calada, né? Então, a professora usou estratégia para poder desbloquear a comunicação daquela criança. E até que ela conseguiu é, quebrar esse bloqueio através a criança ficava observando as coleguinhas, né? Ela fazia uma pergunta: como foi seu dia hoje? O que aconteceu no seu dia hoje? As crianças começavam a narrar o que aconteceu naquele dia, o que foi que seus pais fizeram, o que foi que eles comeram. Eles narravam, né, tudo que acontecia. Até que aquela menina atrofiada no seu canto, caladinha, não queria dizer nada. Mas a professora percebia que ela não penteava os seus cabelos direitinho, ela não se vestia bem, ela percebia um descuido dentro daquele ator social, aquela criança. Até quando, de repente, de tanto ela fazer esse tipo de trabalho, até que quebrou esse bloqueio. Então, aquela criança começou a abrir o coração e contar os fatos que acontecia dentro da sua vida particular. Por isso que é muito o professor não só negocia a questão de passar com competência o aprendizado, mas o professor também ele é aquele observador do porquê está acontecendo os bloqueios na vida de uma criança. E um desses campos chama-se a personalidade, né? E que são os atributos e qualidades que tanto cooperam na condição física, como também na condição intelectual e moral de um ator social chamado aluno, né? E um dos grandes fatores chama-se o hereditário. A hereditariedade é a natureza humana transmitida pelos pais, isto é, herdada pelos filhos. Ou muitas vezes, dentro da própria escola, a criança se torna tão inibida, ela não gosta de comunicar, mas ela observa que existe crianças que se destacam, crianças que às vezes mostram uma competência, e elas observam que aqueles que mostram a sua competência, que mostram que quer aparecer, olha o que acontece. Ela observa, ela começa a querer também imitar, né? E às vezes pode alcançar o sucesso de imitar igual ou não, ou se torna até um caso de frustração, de uma decepção, né? Então existe esse campo hereditário, né? Que algo que é transmitido de um ser humano para outro, né? E existe, dentro desse campo da hereditariedade, existe um sistema endócrino, que é uma rede de glândulas e órgãos que produzem e secretam, né, hormônios no corpo para controlar, para regular diversas funções no organismo, como o crescimento, o metabolismo, o desenvolvimento sexual, o nível de açúcar no sangue. Então, o sistema endócrino ele é responsável por todo essa situação, ok? Alguma dúvida, pessoal? Até agora o pessoal está entendendo aí a nossa conversa, o nosso diálogo aqui. Quem está entendendo, dá um sinal de positivo aí. Glória a Deus. Que bom, né? Então, dentro do sistema endócrino, eu botei aí, não tá no seu modo, eu botei uma aula extra. Existe o hipotálamo, a glândula pineal, a hipófise, o tiroide, o timo, né? Suprarrenal,
renais, o pâncreas, o ovário, que é a parte feminina, né? E o testículo, que é a parte masculina. Então, tudo isso chama-se o sistema endócrino que pertence a um ser humano. Muito bem, eu só falei da questão peculiar do aluno, mas, como eu disse para você, existe o meio ambiente que também é influenciador no nosso meio social. É o meio em que o indivíduo foi criado, vive, convive e sobrevive, né? É um fato influente na personalidade e o meio que abrange. Por exemplo, lá que é a família, a comunidade, que é o seu bairro, o trabalho, a escola, a igreja, que tem sua religião, e uma literatura, que pode ser uma literatura boa ou má. Tudo aquilo que ele está absorvendo. Isso é muito importante, né? Dentro da questão cultural, né? Da, da onde aquele ser humano está sobrevivendo naquele ambiente. O que é que está armazenando na mente dele, né? E a palavra de Deus, ela se preocupa muito nessa questão ambiente, né? O lugar onde a pessoa está ali, né? E tenho visto, né, exemplos de homens que, pensando que eram capazes, eu estava vindo de viagem, eu estava até dando umas aulas pelo INTA, né? Quando eu cheguei, era mais de meia-noite em Sobral, eu ia pegar um táxi para vir para minha casa, quando eu encontrei um irmão. Só que eu percebi que ele estava muito maltrapilho, ele era muito forte, né? Era muito gordo, forte, mas eu percebi que ele estava magérrimo, né? Eu disse: o que está acontecendo com esse irmão? E lógico que a gente capta, né, o que está acontecendo, né? Ele me conheceu e foi até onde eu estava e disse: Pastor Diogo, você pode ir? Pastor Diogo, você pode me levar até o bairro Santo Antônio, que eu queria conversar com o pessoal ali. Aí eu percebi que ele queria ir lá para uma boca, para uma bocada. Aí eu disse: meu filho, olha, o carro não é meu, o carro aqui é desse rapaz. Por mim, tudo bem, mas a questão é se ele quiser me levar. Aí o motorista disse que não queria levar, porque com certeza já conhecia. Aí depois eu fui saber da história desse irmão que hoje está afastado. Qual foi a atitude dele? O filho dele, desse irmão, ele caiu, né, influenciado pelo ambiente a começar a usar o crack. Aquele menino começou a se tornar o quê? Um adicto. E, e o pai, que era um super crente, ele disse: meu filho, eu vou lhe provar que eu vou usar e eu vou conseguir sair desse demônio, até usou o termo assim, desse demônio chamado crack. Qual foi o erro dele? Ele pegou o crack e usou. O que aconteceu? Ele se tornou um usuário do crack. E ele esqueceu que a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então a Bíblia, ela norteia para nós alguns conselhos essenciais para como realmente ajudarmos os nossos alunos a crescer na graça e no conhecimento. Até já dei uma aula passada, até usei uma expressão. Antigamente, né, quando a gente via a depressão, a ansiedade, quando a gente via aquelas coisas, né, a gente dizia: tem demônio, essa pessoa foi setada pelo inimigo.
enquanto a coitada do irmão, o coitado do irmão, a coitada da irmã, estava sofrendo de uma depressão e de uma ansiedade. Como a gente não tinha conhecimento, então o conhecimento que nós tínhamos, se está desse jeito é porque está com demônio, foi setado pelo inimigo. Então, essa era a fórmula que a gente usava para poder achar uma resposta, né? Dentro daquele conhecimento superficial da questão ser humano e as suas lutas interiores. Muito bem. Então, dentro desse ambiente, todos esses ambientes aí, eles são influenciadores para gerar comportamentos bons ou não. Então, o estado social, que é o nível cultural, econômico, físico, saúde, alimentação. Observe que até a alimentação da gente também ela tem o poder de influenciar também o nosso comportamento. Só para você ter uma ideia, né? Então, existem os ambientes frequentados, o regime de vida, os amigos, os líderes, né? Eu tenho certeza, se eu fazer uma pergunta aqui, vocês vão narrar para mim com experiência. Em quem você, hoje, você olhou para alguém, você disse, rapaz, eu queria ser tanto igual a essa pessoa. Eu acredito que você já passou por esse momento. Aquela pessoa, a atitude dela, o comportamento dela, a forma de ela falar, a forma de ela se comunicar, mexeu com você, mexeu com a sua forma, que hoje, puxa, eu queria ser tanto igual a essa pessoa. Aí o que foi que você fez? Você colocou um propósito e se esforçou para poder chegar no nível igual àquela pessoa. Eu acredito que você já passou por essa experiência, eu acredito que você já passou por esses momentos. Todos nós não ficamos alheios dos atores sociais que nos cercam. Nós temos que entender que somos envolvidos com diversos pensamentos, atitudes, comportamentos, diversas personalidades. Nós vivemos com todo esse tipo de pessoas. E com certeza, com certeza, né, talvez uma dessas pessoas, né, mexeu muito com a sua pessoa, mexeu muito com o seu comportamento, mexeu muito até com a sua forma de vestir, com a sua forma de falar. Com certeza. Tenho toda certeza, né, como experiência, como especialista que hoje, graças a Deus que sou, todos nós passamos por isso aí. Amém? Muito bem. Observamos que o homem não deve ser escravo do meio, realmente não, né? O ser humano não pode ser escravo do meio, né? Não, o ser humano, a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não podemos ser escravos do meio. Ele pode reagir, vencer, transformar-se, né? Influir nele, ao invés de ser influenciado pelo mesmo. Lá em Filipenses, capítulo 4, verso 3, diz que tudo posso naquele que me fortalece, né? Estou até estudando aqui o que leva, né, o ser humano ao vício, né? Nós somos, muitas vezes nós temos nossos vícios, né? Que são os vícios legais, né? Por exemplo, comer é um vício legal, beber é um vício legal. Tudo que nós fazemos exageradamente se torna um prejuízo, né? Então, por isso que é esses cuidados que nós temos que ter na questão, como diz minha professora de sociologia, nós temos que tudo fazer com dosagem homeopáticas, né? Sem prejudicar nada em nós. Vocês observam que dentro do campo da personalidade, até coloquei aqui um gráfico aqui do lado
esquerdo. Existem pessoas com personalidade que são comunicadores, né? Ou comunicadoras. São pessoas extrovertidas, falantes, adaptáveis e ativos. O que esse tipo de pessoa gosta? Ela falta de rotina, autonomia, trabalho em equipe. É, o que elas não gostam? Rigidez, monotonia, falta de reconhecimento. Então, esse tipo de personalidade, ela tem essas qualidades, né? E tem aquilo que ela gosta e que ela não gosta. Existe aquelas personalidades que são executores. Eu tenho certeza que o primeiro passo de um professor da escola bíblica, ele deve observar cada ator que está presente em sua sala de aula. Se ele é comunicadores, se eles são executores, se eles são planejadores ou se eles são analistas, né? Quais são como esse tipo de pessoas? Vou repetir, os comunicadores. Quais são as características? São extrovertidas, falantes, adaptáveis e ativos. O que eles gostam? Falta de rotina, autonomia, trabalho em equipe. O que eles não gostam? Rigidez, monotonia e falta de reconhecimento. Já quem tem uma personalidade de executores, qual é a característica deles? Eles são ativos, competitivos, otimistas e dinâmicos. O que eles gostam? De desafios, lideranças, assumir risco. O que eles não gostam? Processos lentos e falta de autonomia. Observe que aqui há dois tipos de aluno aí, ó, que eu estou mostrando para vocês aprenderem aí. E esse gráfico aí não tem no módulo de vocês. Uma aula extra para vocês, tá bom? Deixa eu botar aqui o aluno aqui. Muito bem. Vamos aqui para o terceiro tipo de aluno, com a sua personalidade. Eles são planejadores. Qual é a característica dos planejadores? Eles são calmos, prudentes e têm muito autocontrole. O que eles gostam? De rotina, planejamento e de ajudar os outros. O que eles não gostam? É a falta de disciplina e improvisão. Já o aluno que tem uma qualidade, uma personalidade de analista, qual é a característica dele? Eles são detalhistas, precisos, cautelosos e críticos. O que gostam? De perfeição, métodos e ambientes calmos. O que não gostam? Pressão, falta de garantias e falta de segurança. Aí eu quero agora falar com vocês agora. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Vocês já conheceram esses quatro tipos de personalidade dentro de uma sala de aula? Sim ou não? A Elange, sim. A Rochelle, a nossa reverenda, Francival. Observe que existe essas personalidades, o Francisco Cardoso também. Então, observe que aqui eu estou contando para vocês os segredos de como vocês irão conquistar esses alunos. Se você colocar um método errado, né, para o executor, ou para o analista, ou para o planejador, ou para o comunicador, vai ter bloqueios de comunicação e você não vai conseguir o seu objetivo, certo? Por isso que é muito importante você aplicar a metodologia certa para cada aluno, né? Ok? Muito bem. Existem os componentes da personalidade, que faz parte da questão
física e ou biotipo, que fala da forma morfológico do indivíduo em referente ao seu corpo. Aí aparece os temperamentos, que é, que é o aspecto fisiológico, endócrino do indivíduo. É o estado orgânico neuropsíquico, é inato e capaz de desenvolver. O Espírito Santo ele pode e requer controlar o temperamento do crente, ele quer transformar. Quem era Pedro, ele tinha um temperamento sanguíneo, era olho por olho, dente por dente, né? Reagia. O que foi que Cristo fez? Mudou o temperamento de Pedro, né? Eu até aconselho, se vocês puderem ter em mãos o livro Temperamentos Transformados. É um livro excelente para quem quer ser professor, quem quer ser líder. É muito importante você ter esse livro em mãos. Né? Então, isso é provado dentro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, Romanos, capítulo 8, o verso 6 até o verso 13. E aparece o que? O caráter, né? Que a gente ouve muito, né, quando estamos conversando. Esse menino é um mau caráter, né? O que é um caráter? É o aspecto psíquico da personalidade. O que foi que nós estudamos no anterior? É tudo que ele aprende. A criança ele consegue absorver através dos comportamentos, das falas, né? Até me desculpe o exemplo que eu vou repassar para você agora. Isso foi lá em Pires Ferreira. Fui dar aula em Pires Ferreira, né? E pela faculdade. Eu gosto muito, quando a gente trabalha com psicologia, a gente gosta muito de trabalhar com experiências. E dentro dessas experiências que eu faço com os alunos em sala de aula, eles abordam as experiências que eles têm vivido. De repente, um professor, uma professora, melhor dizendo, leva os seus alunos para o banheiro. Aí, lógico, crianças, o que é que você pensa numa criança? Inocência, não é isso? Não tem aquela é, malícia, né, de uma pessoa que já tem uma consciência despertada. Mas só que uma criança de 3 anos, olha o que aconteceu. Estava uma menina e um menino nuzinho, despido, no banheiro. Como é de praxe o professor levar para o banheiro, dar um banhozinho, daí acontecer isso. Olha o que aconteceu. De repente a professora se desligou um pouco, quando ela olhou, o meninozinho estava se encostando na menina, esfregando, né? O que, por que, que aquela criança teve aquela ação? Onde ela viu isto? O que ela viu com quem? Por isso é muito importante, né, as nossas observações em sala de aula, né, para que a gente venha detectar as virtudes e os defeitos, para poder, através da palavra de Deus, nós possamos moldar o caráter daquela criança, através da palavra de Deus e pelo seu Santo Espírito. Isso é essencial para nós. Por isso que é muito importante, né, que o caráter é uma característica responsável pela ação e reação e expressão da personalidade. Gente, aqui eu coloquei esse gráfico aqui que não tem no módulo, mas eu botei aqui os tipos de temperamentos. Aqui tem as qualidades e os defeitos. Por exemplo, um ser humano ou uma criança, ou um aluno que tem um temperamento sanguíneo, qual é a qualidade dele? Ele é comunicativo, eminente, entusiasta, afável, simpático,
bom companheiro, compreensivo e crédulo. E quais são os seus defeitos? Ele é muito pusilânime, ele é inseguro, ele é impossível, indisciplinado, barulhento, egocêntrico, medroso, exagerado e volúvel. Quais são as pessoas que têm essa qualidade sanguínea? São os atores, vendedores e oradores. Por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento colérico. Qual é a qualidade de um colérico? Ele é otimista, ele é um líder, ele é energético, ele é resoluto, independente, prático, audacioso, eficiente e decidido. Qual é o defeito do colérico? Ele é impaciente, intolerante, é sarcástico, vaidoso, prepotente, autossuficiente e astucioso. O temperamento melancólico, qual é a qualidade do melancólico? Ele é minucioso, ele é leal, ele é sensível, dedicado, perfeccionista, ele tem uma esteta, ele é idealista, ele é habilidoso. E qual é o defeito do melancólico? Ele é egoísta, confuso, antissocial, pessimista, crítico, teórico, vingativo, mal-humorado, inflexível. Quem são as pessoas que trabalham dentro do campo do colérico? São os produtores, construtores e líderes. Já os atores sociais que têm o temperamento melancólico, eles são artistas, músicos, inventores, filósofos e mestres. E o fleumático? Qual é a qualidade do fleumático? Ele é calmo, responsável, eficiente, conservador, prático, tranquilo, líder, diplomático, bem-humorado. E qual é o defeito do fleumático? Ele é calculista, temeroso, introvertido, desmotivado, indeciso, pretensioso, contemporâneo e desconfiado. Olha aí, aqui está um gráfico para você conhecer o seu aluno. Dê para os irmãos aí entender, mais ou menos, acerca do temperamento. Coisa boa, que bom. A escola bíblica, ela tem todos esses atores sociais nas suas mãos. Né? É muito importante você que é professor, graças a Deus, que Deus continue abençoando nossos professores, né, irmão Francisco? Que continue sendo dando essas aulas para gerar em nós uma edificação, um conhecimento. Muito bem. Estamos já quase esse ano, viu, gente? Viu? Estamos já. Tentei ser muito prático, muito objetivo para vocês tentarem logo pegar rápido. Muito bem. Vamos conhecer aqui, gente, um pouco sobre as características dos grupos de idade que tem dentro da escola bíblica e como aplicar a psicologia educacional dentro das leis que norteiam, que governam o crescimento, o desenvolvimento e o comportamento do ator social. Primeiro, existe dentro da escola bíblica existe o berçário ou o jardim de infância, que a faixa etária é de 1 a 5 anos de idade. E quais são o aspecto físico? Como são eles no comportamento deles? Eles são rápidos em crescimento, aparece a inquietação, movimento, sentimento, dependência. As principais atividades que devem acontecer, quais são? É comer, dormir, brincar e perguntar. Observe que dentro dessa
características, já dá para a gente ter uma ideia de onde eu posso pegar, passar o conhecimento para essas crianças. Dentro da questão mental da criança, de 1 a 5 anos, é a forma de aprendizado deles, é pelos sentidos, pelo aquilo que ele vê, né? O que é isto aqui, né? Atiçar a curiosidade dele. O que é isto aqui? O que é isto aqui, né? A criança, ela talvez ela saiba dizer os nomes dos objetos. Ainda ela não sabe ainda como escrever, como transliterar o verbal para a escrita, mas ela já tem um conhecimento, né? É igualmente você chegar com a criança, você desenha, né, uma formiga e desenha um elefante. O que ela vai dizer da formiga? Pequeno. O elefante, ela vai dizer grande, né? Então, ela é esses sentidos, curiosidade, imaginação, credulidade, que são períodos de atenção que eles têm, que vai até 3 minutos. Você pode segurar a atenção dela durante 3 minutos. Após 3 minutos, ela já vai fazer outra coisa. Isso é de praxe de uma criança de 1 a 5 anos de idade. Na questão social, né, no caso, a primeira infância, que vai até os 5 anos, a criança ela é egoísta. Por exemplo, né, ela gosta muito de imitar, ela gosta muito, né, de tentar parecer com alguém, né? Se ela vê uma criança dançando na televisão, ela quer dançar também, e por aí vai. Então, ela assim das imitações, ela só pensa em termos eu tudo é meu. Essa é a época áurea para a formação dos hábitos, né? Já na questão espiritual, existe a questão da credulidade, confiança tranquila. A vida cristã no lar, num ambiente de oração, fé em Deus, fará a criança compreender a Deus como um pai amoroso. Deus deve ser apresentado como um pai do céu, né? O papai do céu. É isso? Isso vai ajudar muito, né, na questão do temor futuramente, gerar aquele temor, aquele amor, aquele respeito que ele vai ter com o papai do céu. Os primários, que compreendem de 6 a 8 anos de idade, vamos ver aqui o tempo de atividade deles. Da questão física, eles são ativos, irrequietos, mas melhor controlados e com ligeiras diferenças do grupo anterior. O egoísmo diminui, começa a brincar em grupos, né? Uma criança de 6, 8 anos, ela gosta de estar brincando em grupo. Já na mentalidade delas, eles são muito observadores, são curiosos, preferem mais fazer do que prestar atenção. Por isso que tem criança até 8 anos de idade, se ela vai para o culto e tiver alguém pregando, ela não presta atenção, né? Porque ela é o comportamento dela, é o comportamento social dela, faz parte do crescimento dela, da faixa etária dela, né? Elas são impacientes, ela gosta mais de estar brincando em grupo, né? Já na questão espiritual, elas confiam sem duvidar, a menos que sofra alguma decepção. Se um professor não tiver preparado, o aluno notará o seu despreparo, pois nesta idade ele começa a comparar o certo e o errado e é ágil em descobrir as falhas dos adultos. Deus deve ser apresentado como um grande amigo. Observe que na primeira faixa etária apresenta Deus como papai do céu. Já nessa faixa etária, você tem que apresentar nosso Deus como um grande amigo deles. Olha a estratégia aí, né? Muito diferente. Já dos juniores, que é dos 9 a 11 anos de idade, vamos ver aqui o tempo de energia dele.
Na questão física, a saúde e a energia em excesso. Existe aquele espírito competitivo, né? De investigação, não há fadiga, não se cansa facilmente, gosta de aventuras, tem um espírito de competição, às vezes até termina em luta, né? Isso é de praxe, é natural. Quando você pensa que estão se batendo, estão se socando no outro, né? E a questão mental deles, ele cede pelo saber, começa nas dúvidas. É a época do porquê. Por que isso? Mamãe, por que, que eu uso cueca? Mamãe, por que, que fulano usa calcinha? Mamãe, por que, que tenho que escovar o dente? Mamãe, por que isso? Né? Então, a memória ativa deles está ali em ebulição. Né? Na questão social, eles continuam semelhantes ao grupo anterior, com ligeiras alterações. Interesse no grupo, nas associações, nas organizações. Já na questão espiritual, eles gostam de adorar a Deus e estão abertos para as coisas espirituais, desde que sejam bem orientados. E nesse momento, Deus deve ser apresentado como um Deus forte e amoroso. Olha aí, né? Para cada faixa etária, você percebe há uma diferença, né? E é dentro desse campo da diferença é que você vai trabalhar com estratégias para alcançar o sucesso do seu ensino. Dos 12 a 14 anos, que é o intermediário, chamado os adolescentes, um já até chama dos aborrecentes, né? É, que eles são, que a palavra adulto é o princípio do adolescente, que significa crescido, né? Ou, melhor dizendo, né, que o adolescente ele é aquele, né, que está numa idade varonil, né? É chamado de mudança. A voz começa a mudar, começa a querer aparecer já, né, as espinhas, e tudo isso acontece, né? Então, existe um crescimento físico, o crescimento é rápido, mudanças profundas, tanto físicas como mentais, devido às ações de certas glândulas que são ativadas e respondem pela transformação física e psíquica da criança. Esse rápido crescimento, tanto físico, faz ele perder o cálculo normal das coisas. Ficam desajeitados, esbarram em tudo, quebram as coisas em casa, né? Devido a essas mudanças radicais que começam a acontecer com eles. Com relação à questão mental deles, ele começa a abandonar as coisas de criança. Aí surge a razão, a emoção, os sonhos, perguntas difíceis. Essa idade tem altos e baixos. Hoje estão alegres, amanhã estão carrancudos, ou estão moribundos. É, são mudanças muito rápidas que acontecem dentro dessa faixa etária. Então, na questão social, né, eles têm desejo por companhias, aumenta o sentimento de grupos, impulsos de independência. Eles detestam rotina, querem variedades, emoções intensas. Né? É, até no dia aí eu vi uns adolescentes, né? O que, é que eles estavam fazendo? Eles pegavam a bicicleta deles e empinavam as bicicletas. Mas qual foi a ideia deles agora? Eles estão ali, está querendo empinar a bicicleta, eles empinam assim, a bicicleta pra, né, subindo, e ainda com outra mão, ele equilibra a bicicleta com a mão, e com outra mão está pegando aqui a aba do ônibus. Olhe como é o adolescente. Eles gostam de viver essas emoções intensas. Faz parte, né, desse crescimento aí. Então, o sentimento de justiça é muito forte nessa idade. Exige o cuidado dos pais, dentro da aplicação da disciplina, né? Dentro da questão espiritual, é nessa época que nós vamos conduzir ele Cristo.
precisa de muito apoio, muitas orientações, né? O professor tem que estar dominando o conhecimento para poder responder eles. Tudo isso faz parte, né, do crescimento. O secundário, né, de 15 a 17 anos, qual é o tempo de aspiração dele? As características dessa idade são quase as mesmas da anterior, mas com pequenas modificações. Acentua-se a vida sentimental, prossegue o espírito de competição, surgem os romances e a necessidade de orientação e de compreensão nessa idade. Até agora estou sendo rápido, gente. Tá bom aí? Vocês estão entendendo? Não estou sendo rápido, não, né? Tá. Acho que vocês estão compreendendo aí, né? Glória a Deus. Mas se quiserem fazer pergunta, por favor, levante a mãozinha aí, tá bom? Fique à vontade. Dentro dessa característica dos jovens, que é de 18 a 24 anos, existe o tempo da independência. Na questão do físico, a vitalidade limitada, o físico atinge o máximo, as energias físicas devem ser conduzidas e bem dirigidas para a glória de Deus. Na questão mental, os sentimentos estão desenvolvidos ao máximo do patriotismo, paixão pelos ideais, imaginação forte. É o tempo das invenções. É muito importante, meus irmãos, é a época já das faculdades da vida, né? Onde, por isso que dentro dos ideais, das ideias, que aparecem muito nas faculdades, e os nossos jovens têm que estar preparados. Porque senão, meu filho, eu já conheci tantos jovens, competência, dinamismo dentro da casa de Deus. Mas, infelizmente, as nossas lideranças não soube preparar nossos jovens a encarar o momento da faculdade. É porque nessa idade deles, ele vê as ideias e tem paixão, amor pelas ideias. A imaginação é forte, é o tempo das invenções. Aí a igreja tem que preparar os nossos jovens para as faculdades da vida. Viu? O social é a idade de ouro da juventude. Essa idade, ela repele a monotonia, a hora das grandes decisões da vida, sobre profissão, namoro, casamento, ministério, é essencial nesse momento aí. Na questão espiritual, existem convicções firmes, definidas, quando bem orientados. Infelizmente, o Ministério de Madureira tem perdido muitos jovens, porque não prepararam, não foram bem orientados os nossos jovens. Porque quando apareceu essas ideias, né, que apaixonou eles, que eles caíram na graça dessas paixões, que ao ponto que eles desistiram do Ministério de Madureira e mudaram para outro ministério. Por isso que é muito importante os nossos jovens ser bem orientados, né? Saber vestir a camisa do qual eles defendem, a filosofia, né? Que a igreja defende, os ideais da igreja. É nessa época que é muito importante as nossas lideranças envolver os nossos jovens com essas determinações, né? Trabalhos e frutos. É o auge de uma liderança bem desenvolvida, de um grupo de jovens bem orientados. E agora vem aí a última faixa etária, né? De 25 a 60 anos, ou até mais. Alguém levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Até agora ninguém levantou, mas todo mundo está sabendo. Glória a Deus, né? Ah, quem cala, consente, né? Está entendendo tudo. Louvado seja Deus. Muito bem.
Vamos lá, continuando aqui. É, na idade adulta, né, traremos aqui um resumo da idade adulta, devido ao limitado espaço de tempo do nosso curso, né? Existe hoje a melhor idade, visto que são assuntos que não temos a intenção e nem podemos esgotá-los de uma breve matéria como essa. Por exemplo, né, de uma pessoa que de 25 a 34 anos, tempo de aplicação, a prudência e o amadurecimento entram em ação. Da idade de 60 anos para cima, é o tempo de reflexão. Aqui começa a descida da montanha da vida. Né? É o inverso da infância. Tendências dessa idade são muito observadores. Se não forem verdadeiros cristãos, terão a tendência de se encaminhar para o pessimismo, a crítica, murmuração, ressentimento, maledicência e maus hábitos. Por isso que é muito importante, né, saber trabalhar nessa faixa etária. Tanto a primeira como essa última aqui, né? Porque é muito importante, né? Não adianta você nadar e morrer na beira da praia. É muito importante, né, a questão da escola bíblica, na sua organização, estruturação e aplicação dentro da escola bíblica com homens ou mulheres preparadas ou preparados para fazer a aplicação desse conhecimento e dentro de uma metodologia bem prática e bem objetiva para alcançar-se o sucesso. Amém? Reflexão. A escola bíblica é uma instituição cristã fundamental para a educação. É uma formação moral e espiritual dos fiéis, baseada no estudo aprofundado da Bíblia e no crescimento comunitário dentro da igreja. A sua importância resiste na promoção do conhecimento bíblico e na edificação da fé, no fortalecimento dos laços familiares e comunitários e na capacitação para o serviço e evangelização. Tudo isso num ambiente de comunhão e aprendizado contínuo, que abrange todas as idades e níveis. Esta reflexão que eu quero trazer para você, o sentido correto do que é uma escola bíblica. Por que é a melhor escola do mundo? Ora, porque ela tem o seu livro texto, que é o melhor do mundo, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela tem o melhor diretor supremo, que é o verdadeiro Deus. O seu alcance é o mais vasto do mundo, vai do bebê até o ancião. Os seus alunos são o melhor povo do mundo, que são os filhos de Deus. E seus resultados são os melhores do mundo, porque são infalíveis, materiais, espirituais e eternos. Por isso que a escola bíblica é a melhor escola do mundo, porque ela tem toda essa contextualização de personalidades, de, de uma estrutura como ela é dada. Amém? E que Deus assim nos abençoe. Aqui termina a nossa aula, termina a nossa lição do módulo 14. Setembro, estaremos ministrando aí o módulo 15, métodos de estudo da Bíblia. Muito obrigado a vocês, que Deus continue abençoando cada aluno, cada professor, né? Justifiquei a ausência do nosso pastor Laerte, ele está numa reunião da Conemad para ir, mas foi mudado. Hoje era para ser ele. Então, na aula que eu vou estar dando, na próxima aula, quem vai estar dando no meu lugar vai ser o pastor Laerte. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor. Até no dia 8, né? Essa semana estarei voltando para vocês
né, é, o, agora subiu o nome, né, o cartaz, né, dos professores, as temáticas que vai ser desenvolvida em setembro. Vai ser no dia 8, deixa eu ver aqui. São 4 aulas. Vou dizer aqui para você bem rapidinho. Vai ser no dia 8, no dia 15, no dia 22 e no dia 29. Então, as aulas, métodos de estudo da Bíblia, vai ocorrer no dia 8, dia 15, dia 22 e no dia 29. Amém? Então, que Deus, a primeira segunda-feira do mês não vai ter aula, só vai ter na segunda até a quinta segunda-feira do mês. Muito obrigado a todos, a paz do Senhor, uma ótima noite para todos vocês. Fique com Deus e que Deus te dê muita vitória. A aula vai começar no dia 8, viu, irmã Elange? Viu? Vai ser no dia 8, dia 15, no dia 22 e dia 29, viu? A paz do Senhor. Que Deus abençoe. Fique com Deus.